Bom dia. Continuando as nossas pré-aulas, nós estamos vendo agora a excreção. O que é excreção? Excreção é eliminar todas as substâncias de desassimilação. Em outras palavras simples, é jogar fora o que não presta para o organismo, tá? O metabolismo celular é o trabalho da célula. São as reações, conjunto de reações químicas que ocorrem na célula. Claro que com essas reações químicas ocorre a produção de resíduos. E esses resíduos, que são substâncias de desassimilação, têm que ser jogados fora. Então, isso é a excreção. É por meio da excreção que esses resíduos são jogados fora. Mas que resíduos são esses? Bom, nós já aprendemos alguns. Nós vimos a água e o gás carbônico. O metabolismo do carboidrato e da gordura vai ser facilmente eliminado pela respiração. O carboidrato e o gás carbônico é eliminado facilmente pela respiração, o gás carbônico, e pela transpiração a água. Apesar que com a respiração também resulta um pouco de eliminação de um pouco de água. Então, principais excretas: água e gás carbônico. Esses dois resíduos, quando resíduos, são liberados, são eliminados pela respiração e pela transpiração. Quando nós expiramos, eliminamos o gás carbônico, certo? Quando nós transpiramos, nós eliminamos água. Outros resíduos: amônia, ácido úrico e ureia, que nós chamamos de resíduos nitrogenados. Esses resíduos são resultantes do metabolismo de proteínas. Então, quando as proteínas são quebradas, vai resultar esses resíduos: amônia, ácido úrico e ureia. Tá? Então, de acordo com esses resíduos nitrogenados, os animais eles podem ser classificados em animais amoniotélicos. O nome já está dizendo. A principal excreta desse animal é a amônia. Animais uricotélicos, o nome já está dizendo. A principal excreta é o ácido úrico. Olha, uricotélicos, tá? Animais ureotélicos, a principal excreta é a ureia. Os animais amoniotélicos, que o principal excreta é a amônia, são os animais de vida aquática, tá? Os animais uricotélicos, principal excreta é o ácido úrico, são os insetos, répteis e aves. Os animais ureotélicos, principal excreta é a ureia, que é o caso então dos peixes cartilaginosos, tá? Como é que ocorre essa excreção desses resíduos? Primeiro, os seres unicelulares, vocês estão vendo aqui, vacúolo pulsátil, tá aqui, ó. Esse aqui é o vacúolo pulsátil. Aliás, esse aqui nós temos um paramécio, tá vendo? Paramécio parece uma solinha de sapato, é um unicelular ciliado, se movimenta por cílios. E nós temos aqui, então, o vacúolo pulsátil. Olha, é que se vocês conseguirem aumentar aí, vai dar para vocês verem. Vou ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem. Vamos ver, tá aqui. Aqui, ó, eu tenho o vacúolo pulsátil vazio. Aqui eu tenho o vacúolo pulsátil cheio de água. Esse vacúolo pulsátil, que é dos unicelulares,
ocorre nos unicelulares de água doce. Por quê? Eles são de água doce, então eles estão no meio hipotônico em relação ao seu meio interno. O que significa, a gente já estudou osmose, então o meio externo é hipotônico, tá? É menos concentrado, então vai entrar água dentro do paramécio. Agora, ele é uma célula, ele não pode explodir, porque ele vai ficar ganhando água. Então, o que ele faz? A água que entra em excesso é jogado nesse vacúolo pulsátil, que aquele está vazio, que tá vendo? Faz uma estrelinha vazio, e aquele está cheio, ó. Então, o que acontece? Ele vai se enchendo de água, e o vacúolo expele a água em excesso e, claro, consequentemente, aproveita para jogar fora o que não presta, os excretas, tá? Depois vem um pouquinho mais especializado, vai ser só no plateuminto, porque os poríferos e os quinidários, nós sabemos quem são os poríferos e os quinidários. Porífero é a esponja, quinidário são as medusas, né, e os pólipos. Então, com eles ocorre o excreta por difusão. Então, vai ocorrendo a difusão de célula para célula e vai sendo eliminado. Já nos plateumintos se visualiza já uma estrutura excretora, tá aqui, que são as células flama. Então, as células flama, você pode ver, aqui tem uma em tamanho maior, tá vendo? E ela tá aqui. Então, esse clarinho que tá aqui no meio do corpo, no caso aqui é a planária, que é um plateuminto, isso aqui vai, tá vendo? Olha a setinha. Vai pegar os excretas e, ó, vai jogar fora, tá vendo? Então, aqui vai sendo jogado para fora do corpo. Essas são as células flama, tá? Então, de novo, esse branquinho é a cavidade, o celoma, a cavidade interna do animal. Estas células flama vão absorver esses resíduos, principalmente água, e vai eliminar aqui, ó, pelo poro. Esse aqui é o poro que nós vamos encontrar na superfície do corpo do plateuminto. Tudo bem? Preste atenção, leiam com cuidado, para na aula tirar dúvidas se houver. Depois vem um pouco mais evoluído, são os nefrídeos. Os nefrídeos são unidades de excreção dos anelídeos e dos moluscos. Vejam, é o que está aqui em rosa, tá vendo? É o que está aqui em rosa, tá? Ó, tudo que é rosa aqui. Então, o que acontece? Olha aqui onde está escrito nefróstoma. Então, aqui vai pegar o resíduo, olha, tá vendo? E vai pegar o resíduo, também está aqui o sangue, ó, e vai eliminar pelo nefridióporo ou nefridioporo, tá? Eu prefiro nefridioporo. Aqui está com acento, mas tudo bem. Então, aqui já é um pouquinho mais evoluído. Então, está aqui sendo filtrado o sangue, e daí aí aqui também do celoma, e o excreta está saindo pelo nefridioporo, tá? Isso os anelídeos e os moluscos. Depois vem mais evoluído os artrópodes. Vocês sabem que os artrópodes são os insetos, miriápodes, crustáceos e aracnídeos. São 4 grupos, tá? Cada um tem a sua particularidade, que vocês vão ver em detalhes no segundo ano. Então, tá aqui. No caso dos insetos miriápodes e alguns aracnídeos, nós encontramos os túbulos de Malpighi. Tá aqui, ó, em amarelo, aqui, ó. O túbulo de Malpighi, aqui em amarelo, tá escrito ali, ó, túbulo de Malpighi. Então, aqui tá, isso aqui está dentro do corpo do animal. Então, ele vai filtrar os excretas, olha, e os excretas vão sendo jogados aqui no tubo digestivo no final e é, então, eliminado, tá?
O que precisar de reabsorção de água e sais, ele reabsorve, estão as células aqui que pode fazer isso e é eliminado. Então, isso aqui, ó, tá dentro do corpo do animal, tá? Então, é filtrado, é pego os excretas, que é jogado aqui, e antes de ser eliminado, se precisar, ocorre a absorção de água e sais minerais. Esse é o túbulo de Malpighi. Depois, tem as glândulas verdes ou antenais. Glândulas verdes ou antenais, o nome já está dizendo, perto das antenas. Isso acontece no crustáceo. Se são antenais, é próximo da cabeça, tá? Então, aqui nós temos, aqui a glândula, veja, vai filtrar, olha, e vai eliminar os excretas pelo poro excretor. Então, o poro excretor fica na superfície do corpo do animal, tá? A glândula dentro do corpo e o poro vai eliminar para fora os excretas. Também tem a glândula coxal. A glândula coxal ou glândulas coxais é encontrada em algumas aranhas, em alguns aracnídeos. Então tá aqui, ó, tá? Os excretos aqui do corpo do animal, tá vendo a setinha? São absorvidos aqui, ó, são pegos aqui, vem, e toda essa volta que tem por aqui é porque às vezes tem alguma substância que pode ser reaproveitada, ser reabsorvida. Daí vem, ó, e vai ser aqui eliminado para fora do corpo do animal. Então aqui nós temos já visualizando alguns tipos de estruturas excretoras, tá? Agora, para nós, vamos ver o que interessa. Oh, Jesus! Vamos ver, então aí nós vimos dos invertebrados, tá? Dos invertebrados, começa lá no unicelular, que é o vacúolo pulsátil. Depois os outros são simplesmente por difusão, passa de uma célula para outra. Depois as células flama, os plateumentos. Depois já vem os nefrídeos, dos anelídeos, que já é mais evoluído. Depois os artrópodes, que tem esses 3 tipos diferentes de estruturas excretoras, tá? Os túbulos de Malpighi, glândulas verdes e glândulas coxais. Os túbulos de Malpighi, insetos, miriápodes e alguns aracnídeos. As glândulas verdes, ou que fica na antena, antenais, nos crustáceos. E as glândulas coxais em alguns tipos de aracnídeos, tá? Agora nós vamos ver os tipos de excreção dos vertebrados. Aqui a gente já fala em rim, tá? Então, nos vertebrados, a excreção é feita pelos rins, que já é mais evoluído. E a unidade excretora a gente chama de néfron. Agora, aqui também vai depender do tipo de vertebrado. Então, dependendo do tipo de vertebrado, nós vamos ter os rins pronéfron, mesonéfron, metanéfron, tá? Veja bem, no caso dos pronéfros, tem aí no desenhinho, aqui, olha, o que é filtrado, tá vendo? É filtrado aqui do celoma, tá? Então, os excretos são filtrados pelo celoma. O celoma é aquela cavidade que tem no interior do corpo do animal, onde vai ter o líquido que tem que ser filtrado, onde tem os resíduos. Então, aqui do celoma, ó, nefróstoma é o início do néfron. Então, entra por aqui, tá lá, e vai para o canal excretor para ser eliminado. Então, aqui a gente fala que é um rim pronéfron. Por quê? Porque tem contato direto com o celoma, com a cavidade no interior do corpo do animal, tá? Isso vai ocorrer nos ciclóstomos e nos embriões de alguns vertebrados, tá? E tem a função apenas em embriões dos peixes e dos anfíbios, tá? Então, funciona nos peixes e anfíbios, nos embriões. Mas o que é ciclóstomo? Ciclóstomos é um animal, como se fosse um peixe,
Ciclo circular, tomos, boca. A gente chama que é um agnata, que não tem mandíbula. Os gnatas são os peixes que têm mandíbula. Os ciclóstomos não têm mandíbula, tá? É um tipo bem rudimentar de peixe. Tudo bem? Então, esse é o pronéfro, tá? Depois vem os mesonéfros. O mesonéfro tá aqui o desenho, veja, tem celoma, mas olha como tem alguma coisa diferente. Ó, tá mostrando glomérulo, tá vendo? Então, além de filtrar aqui o líquido celomático, também vai ter a filtração aqui do vaso sanguíneo. Olha aqui o vaso sanguíneo, está entrando aqui no glomérulo, está filtrando, olha aqui a setinha saindo aqui do glomérulo, tá vendo? E o sangue continuando sem o resíduo aqui, ó. Em cima, onde está sendo filtrado, o sangue passa pelo glomérulo. Depois de filtrado, ele está saindo aqui, ó. Tá para ver a setinha direitinho. E também no líquido celomático. Então, o mesonéfro, e aqui vai sair então no canal excretor. Então, no mesonéfro, já começa a visualizar o que nós vamos chamar aqui de cápsula, tá? Cápsula renal e o glomérulo, que é esse emaranhado de vaso sanguíneo. Mas ainda tem ligação com o celoma, também está filtrando o líquido celomático, tá? Esse é um mesonéfro. Em quem que a gente encontra esse tipo de rim? Nos embriões de répteis, aves, mamíferos, peixes e nos anfíbios adultos, tá? Então, peixes, anfíbios adultos, aves, répteis e aves, tá? E o metanéfro? O metanéfro agora não tem nenhuma conexão com o celoma. Olha o celoma aqui sozinho. Não vai mais filtrar, não precisa mais filtrar o líquido celomático. Já é um néfron mais evoluído, é um rim mais evoluído. Então, aqui nós temos o glomérulo renal, aqui nós temos a cápsula renal, que é essa verdinha aqui, o vaso sanguíneo que passa entre aqui, forma o glomérulo, o sangue é filtrado, os excretas saem aqui, ó, e o sangue continua aqui limpo. Então, no glomérulo, através do glomérulo e cápsula renal, o sangue é filtrado. Vai para cá os excretas, as substâncias de desassimilação, e aqui o sangue vai aqui, ó, tá limpo, tá vendo? Então, esse é o metanéfro. Então, o metanéfro, os excretas filtrados são só do sangue, não tem mais conexão com o celoma, tá? Fica na parte posterior do corpo e os excretas, então vai formar um rim mais evoluído, que é o nosso caso. Então, quem tem esse rim metanéfro mais evoluído, répteis, aves e mamíferos, tá? Pode ver que o mesonéfro tem réptil aqui, mas é o embrião, tá vendo? Tá? Então, aqui são répteis, aves, mamíferos, tá? Aqui nós vamos encontrar nos peixes, anfíbios adultos e nos embriões de répteis. Tudo bem? Bom, mas o que interessa para nós é o nosso rim, é o nosso sistema excretor. Por favor, vocês ouçam essa explicação mais de uma vez, para depois vocês entrarem no nosso sistema excretor, tá? O nosso sistema excretor, o que é que nós... Vai embora? O que é que nós... quais são as nossas excreções? Bom, pelo tubo digestivo, nós eliminamos as fezes. Pelos pulmões, nós eliminamos gás carbônico. Pelo suor, nós eliminamos água, ureia, ácido úrico e sal, que é o cloreto de sódio. Pelo suor. Pelo sistema urinário,
pela urina. Na urina nós vamos encontrar água, fosfato, sulfato de amônia, magnésio, cálcio, ácido úrico, creatinina, sódio, potássio e outros elementos. Basta vocês em casa olharem, ver se alguém já fez um exame de urina, vão ler lá que vocês vão encontrar esses componentes, tá bom? Ou mesmo de vocês, alguma vez vocês já fizeram exame de urina, deve estar guardadinho lá, né? Não vai jogar fora. Então vamos ver o nosso sistema urinário. O nosso sistema urinário é formado por rins e vias urinárias. Então tá aqui rins, tá aqui, e as vias urinárias, tá? Os rins são dois. Eles estão situados na parte posterior da cavidade abdominal, abaixo do diafragma. Ele fica lado a lado da coluna vertebral, tá? Ele tem uma cor vermelho escuro, tem o formato de um grão de feijão e tem aproximadamente o tamanho de uma mão fechada. Pouco menos, tá? Mas é isso aí que os autores colocam, mas é um pouco menos que uma mão fechada. Então aí nós temos os rins e ele está acima da linha da cintura. Aliás, você colocando a mão na cintura já dá, porque ele está a 4 dedos acima da linha da cintura. Se você abraçar a sua cintura, já vão ficar os 4 dedos. Então ele está protegido pelas últimas costelas, tá? Ele fica protegido ele é um órgão abdominal, mas ele está protegido pelas últimas costelas. Então ele está abaixo do diafragma. Tudo que está abaixo do diafragma é órgão abdominal. Tudo que está acima é torácico, tá? Como que esse rim é formado? Bom, ele é formado por 3 camadas. A primeira camada simplesmente é um revestimento externo. É uma membrana fibrosa, forte, que protege o rim. E a gente chama de cápsula renal, tá? É o revestimento externo. Depois, tirando essa camada, esse invólucro, vamos dizer assim, do rim, nós encontramos a camada cortical ou córtex renal. A gente chama de córtex renal ou camada cortical. Eu costumo usar mais camada cortical, porque quer dizer a mesma coisa. Camada cortical, córtex é a mesma coisa, tá? Aí nós vamos encontrar os corpúsculos renais, tá? Que faz parte do néfron, que nós vimos ali em cima, no tipo de rim, né? Que eu mostrei para vocês, que o metanéfron já tem a cápsula direitinho, já tem o corpúsculo renal. Então, na realidade, o corpúsculo renal, ele é formado, ele é um néfron, mas ele é formado do quê? Ele é formado pela cápsula de Bowman, ou cápsula renal também, e o glomérulo renal. Vocês lembram ali no desenhinho que nós vimos em verde? Seria a cápsula, tá? E o glomérulo dentro da cápsula. Então, o néfron é tudo. O néfron é a cápsula, o glomérulo e os canais. Mas o que fica na camada cortical são mais os glomérulos. Por isso que ela também é uma camada glomerular, tá? E nós vamos ver no desenho também, tá? Então, a camada cortical, nós encontramos corpúsculo renal, mas não é o corpúsculo inteiro. A gente encontra mais a cápsula de Bowman com o glomérulo, tá? Que faz parte do néfron. Depois, nós vamos encontrar a camada medular. Então, veja bem. A camada medular é onde nós encontramos as pirâmides renais,
que são estruturas em forma de um cone, porque é pirâmide, onde o ápice é voltado para dentro do rim, tá? E chama esse ápice, a gente vai ver um monte de orifício, eu vou desenhar para vocês na lousa, mas aqui também tem o desenho. Então, nós temos as pirâmides. Essas pirâmides são formadas pelos canais, tá? Então, ela é voltada, a base é voltada para o córtex, que é da onde ela nasce, e o ápice é voltado para o cálice menor, e a terminação dela chama papila. Nós vamos ver de novo aqui no desenho, que é mais fácil, tá? Então, olha aqui, nós temos aqui o néfron, ó. Aqui eu tenho o néfron, tá? O néfron é tudo isso. Olha aqui no meio, aqui, olha, veja ali onde está escrito cápsula de Bowman e o glomero, tá vendo? Veja esse pontilhado que vocês têm no desenho. Olha do lado o córtex renal. Então, na córtex renal fica mais os glomérulos, tá? Mais o corpúsculo renal, tá? Então, o corpúsculo renal tá aqui, ó. Tá aqui, corpúsculo renal, formado de cápsula de Bowman e glomérulo, tá bem? Então, aqui é a camada córtex renal. Veja agora o túbulo, que o néfron é formado pelo corpúsculo, o néfron é formado pelo corpúsculo e também por esse canalzinho amarelo que vai e volta, é todo contorcido e afina e engrossa de novo, tá? Até chegar aqui no tubo coletor. Então, esse amarelinho são os túbulos renais. Quando eu falo de túbulo renal, olha, ele já está na camada medular. Então, desse pontilhado para cima é o córtex renal, onde a gente encontra o corpúsculo renal, que é formado de cápsula de Bowman, eu gosto mais de cápsula renal para ficar mais fácil para o aluno, e glomérulo renal, tá? Então, o sangue é filtrado exatamente aqui no glomérulo, no corpúsculo. O sangue entra, forma o glomérulo, esse novelado de vaso. Aí o sangue é filtrado e filtra por aqui, ó. Vem aqui vem acompanhando, ó. Esse amarelinho, vem acompanhando. E por que tem tanto vaso sanguíneo em volta? Porque parte do que foi filtrado, principalmente água, vai ser absorvido. Por quê? Vamos pensar junto. O filtro de casa, a gente põe a água para filtrar, o filtro retém as impurezas, até que fica suja, a gente tem que lavar e passa água limpa. O nosso rim é o contrário. Quando o sangue passa pelo corpúsculo renal, passa pelo glomérulo, vai passar as impurezas com água, passa sujeira. E o sangue continua limpo, então é o inverso do sangue de casa, não é? Fica retido o que é bom e passa o que é ruim. No filtro da nossa casa, como é que é? Fica retido o que é ruim na vela e passa o que é bom. Então, aqui é o contrário, né? Então, para que seja filtrado, tem que ter muita água para poder dissolver essas substâncias, para poder ser filtrado e passar. Então, usa muita água. A água que vai dissolver essas impurezas que vão ser eliminadas. Ora, se usa muita água, parte dessa água tem que ser reabsorvida pelo túbulo renal. E vai para o sangue de novo. Então, o sangue, antes de sair do rim, ele recebe de novo a substância, a água que ele perdeu. Tá? Então, aqui nós temos o nome dos túbulos. O túbulo contorcido proximal, que é próximo do glomérulo, tá? Depois ele desce, então é o ramo ascendente, sobe o ramo, aliás, desce o ramo descendente, sobe o ramo ascendente. Esse fininho que é formado de ramo descendente e ascendente
a gente chama de alça de Henle. Aqui tá, deve ser Anza, mas alça, é uma alça de Henle, tá? E depois ele sobe, tá? Aí tem o túbulo contorcido distal, porque já saiu daqui, ó. Então esse aqui tá longe daqui, tá? E depois vem para o tubo, o certo é túbulo porque é fininho, coletor. E esse túbulo coletor vai gotejar lá na papila, que é o ápice da pirâmide. Alguma pergunta aqui? Então aqui nós temos camada renal e córtex renal e medula renal. Então aqui nós temos camada cortical, camada medular, que é a mesma coisa. Daqui para baixo, na camada medular, nós vamos encontrar a pirâmide. Vamos ver a pirâmide. Aqui é um sozinho, é um esquema. Então vamos ver a pirâmide. Tá aqui a pirâmide, olha. Tá aqui. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Aqui do lado de cá, tá? Aqui dá para ver, mas aqui vê melhor. Então aqui nós temos a camada renal, a córtex renal ou camada cortical, que é essa aqui, ó, de cima, do azulzinho para cima. Veja esses pontinhos brancos, é o corpúsculo renal. O corpúsculo renal é formado pela cápsula renal e glomérulo. Aí vem os tubos, tudo contorcido, e vai e volta, e vai e volta, e daí vem para cá. Olha aqui, esses aqui de baixo são os tubos coletores, tá vendo? Eles se unem e formam a pirâmide, ó. Então aqui eu tenho a pirâmide. Aliás, aqui eu tenho pirâmide. O azul, essa linha azul, tá vendo? É a base da pirâmide, essa linha azul. Esse aqui embaixo, amarelinho, onde vocês veem os furinhos, é a papila renal. Então, ou seja, a camada cortical fica a maioria dos corpúsculos renais. Depois, os túbulos renais vão formar a pirâmide. Então, eles se unem, convergem para um ponto. Esse ponto de convergência é a papila. Então, aqui nós temos uma pirâmide mostrando que é a medula renal ou camada medular. Eu prefiro camada medular. Em aula eu vou mostrar e vou desenhar para vocês. Então aqui nós temos a papila. A papila é cheia de furinho. Esse marronzinho que vocês estão vendo aqui é um cálice chamado de cálice menor, onde a urina vai ser gotejada. Então nós temos aqui cor de rosinha liso aqui em cima, é a cápsula renal, a camada que envolve o rim. Aí esse rosa aqui, nós temos a camada cortical. E depois aqui a pirâmide, a camada medular, tá? E isso dá para ver aqui em cor. Desculpa, peraí. Pronto, aqui. Então nós temos aqui, ó, o rim. Isso que tá só riscadinho, não está mostrando mais, tá? É a camada cortical ou córtex renal, tá? É esse aqui. Depois tem as pirâmides, aqui tem o cálice, olha. Cada pirâmide tem um cálice, tá vendo? Chamado de cálice menor, tá? E daí a urina vai gotejar aqui, vai gotejar aqui, vai gotejar aqui, e vejo que os cálices menores se unem e vai formar os cálices maiores. Esses cálices maiores se unem e formam aqui, ó. Aqui está escrito ureter, tá vendo? Acima do ureter, essa parte mais larga, que parece um funil, é o bacinete ou pelve renal. Tá? Aqui tem em vermelho a artéria, em azul a veia, tá? Entendido? E aqui tem, ó, a camada cortical que está representado aqui,
a camada medular que está representado aqui na pirâmide, tá? E aqui a urina gotejando nos cálices, né? Então tem um cálice aqui, outro cálice aqui e outro cálice aqui. Então 1, 2, 3 cálices vai formar um cálice maior, tá vendo? Entendido? E o cálice, todos os cálices se unem e vai formar a pelve. Acima do ureter, essa parte que parece um funil, é o bacinete ou pelve renal. Aqui eles colocaram renal pelvis, mas não é aqui não, é daqui para fora. Aqui onde eles colocaram pelve renal ainda é cálice maior, tá? A pelve é aqui, mas dá para ver perfeitamente, dá para entender perfeitamente. Tá? Então, de novo, o rim tem o formato de um grão de feijão, fica acima da linha, 4 dedos acima da linha da cintura, é protegido pelas últimas costelas e ele tem uma face interna que é côncavo voltado para a coluna, que ele fica um de cada lado da coluna, e a face externa, que é convexa, que é de fora. Se eu for examinar o rim por dentro, eu vou ver que ele tem uma cápsula, uma membrana externa que envolve, que é a cápsula renal. Depois ele tem a camada cortical, onde nós encontramos os corpúsculos renais. O que são os corpúsculos renais? São estruturas onde o sangue vai ser filtrado. Ele é formado de cápsula de Bowman, posso falar cápsula renal também, e o glomérulo, que é aquele novelinho de vaso sanguíneo que é abraçado pela cápsula, tá? Aí é uma parte do néfron. O néfron é formado por esse corpúsculo renal, que é formado por essas duas estruturas, e pelo túbulo renal. Então, o sangue é filtrado no corpúsculo renal, pelo glomérulo, e a urina, então, vai sendo gotejada no túbulo renal. Esse túbulo, vocês viram que é todo cheio de curvas e aumenta e diminui o calibre. Tudo isso para dar tempo de substâncias serem reabsorvidas que, porventura, passaram pela filtração, principalmente a água, porque precisa de muita água para filtrar, para poder eliminar esses excretas. Daí, o sangue devidamente filtrado e reabsorvida a água que ele perdeu, ele segue o caminho, vai para os vasos sanguíneos. Os túbulos renais que nós vimos, que ele é todo contorcido, grande parte dele, principalmente o tubo coletor, se reúnem, se convergem para um ponto, formando várias pirâmides, chamadas pirâmides renais ou pirâmides de Malpighi. Essas pirâmides têm a base voltada para a camada cortical, que é da onde eles começam a ser formados. E a papila renal é aonde convergem esses tubos, aonde vai gotejar a urina nos cálices menores que tem bem no interior do rim, que já começa então a formação das vias urinárias. Tudo bem? Esses cálices menores se unem e formam cálices maiores e no final das contas todos os cálices unidos vai formar a pelve ou bacinete. Então vamos ver agora as vias urinárias, tá? Ao invés de ver essa parte que está escrita, eu já vou para o desenho, que fica mais fácil de ser explicado, tá? Então vamos lá, vamos ver no desenho, depois se quiser a gente volta aqui. Então vamos lá, tá aqui. Então aqui nós temos o rim na forma de um feijão. Ele tem uma face externa aqui por fora, convexa, ó, voltada para a parede do corpo e do tronco. E aqui
uma face convexa, tá vendo? Aonde está saindo então as vias urinárias, e aqui nós vamos encontrar aqui a veia cava inferior e aqui a artéria renal, tá? Então são os vasos. Então vejam bem, o que está aqui dentro a gente já viu. Então aqui nós temos 2 rins, direito e esquerdo. Aqui em cima dele nós vamos encontrar a glândula suprarrenal, que não está aqui, suprarrenal, porque está em cima do rim, mas aí não tem, porque a gente está vendo o sistema urinário. Aqueles cálices que se uniram vai formar aqui, ó, bem nesse branquinho que está saindo do rim, que não colocaram o nome, é a pelve renal, ou, tá aqui em cima. Deixa eu trazer ele para cá, ó, deixa eu trazer o bacinete, tá aqui, ó, pronto, tá aqui, eu coloquei, por isso que saiu fora do lugar. Então, aí tem o bacinete ou pelve renal. O bacinete ou pelve renal é formado pela convergência, pela união dos cálices. Os cálices menores formam os cálices maiores, os cálices maiores vai acabar formando o bacinete ou pelve renal, tá? Depois, essa pelve renal, esse bacinete, diminui de calibre, fica mais fino e forma o ureter. Então, nós temos um ureter esquerdo, um ureter direito, tá? Então, nós temos um rim esquerdo, um rim direito, um ureter esquerdo, um ureter direito. Então, o que acontece? Nós vimos que o sangue é filtrado no corpúsculo renal, vai pelo túbulo renal, forma as pirâmides renais, que caem nos cálices. Os cálices formam o bacinete, a urina vem pelo ureter e vai cair na bexiga. A bexiga é um reservatório, tá? Bexiga urinária é um reservatório. Tem uma capacidade de 250, 350 ml, depende, em média, né? E quando ela está cheia, nós dizemos que estamos com sensação de plenitude vesical. O que é sensação de plenitude vesical? A bexiga está cheia, está na hora da micção. Está na hora, o que é micção? Fazer xixi. Então, a sensação de plenitude vesical é a vontade de fazer xixi, porque a bexiga está repleta. E daí, a urina é liberada pela uretra. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, bonitinho. Então, os rins a gente já viu que tem dentro. Quais são as vias urinárias? Bacinete, que é formado pela convergência, pela junção dos cálices. O ureter, que leva a urina do bacinete até a bexiga, ele é mais fino. O bacinete, ele tem uma forma de um funilzinho, ele é mais largo, depois ele afina e forma o ureter. O ureter goteja a urina na bexiga, onde fica guardada até o momento de sensação de plenitude vesical, que é a vontade de fazer xixi. E depois a gente elimina pela uretra. Tem um detalhe, a uretra masculina é maior do que a uretra feminina. A uretra feminina é um órgão urinário, é um tubo urinário. A uretra masculina é um tubo urogenital. Por quê? Porque pertence ao sistema reprodutor, aos órgãos genitais e também pertence ao sistema urinário. Ou seja, a uretra masculina vai eliminar tanto a urina quanto o sêmen, o esperma, tá? Então tá aqui, olha, vamos ver agora o escrito, tá tudo aí, tá? Então tá aí a pelve ou bacinete, tá? O ureter, que são aqueles 2 compridos, a bexiga, que é o reservatório, ele é um só, fica
aqui está escrito, situada na cavidade pélvica, atrás da sínfise púbica. O que é sínfise púbica? Os nossos ilíacos são dois, um direito e um esquerdo. E eles são em forma de um arco. Então, eles se unem na frente e formam a sínfise pubiana, ou sínfise púbica, ou simplesmente pubis. E atrás, eles se articulam com o osso sacro, que é uma região da coluna vertebral, tá? Com isso, ele forma uma espécie de uma cavidade, que é chamada de cavidade pélvica, que os antigos chamam de bacia. Ah, fulano quebrou a bacia. São os ilíacos junto com o osso sacro que forma essa estrutura óssea fechada na frente, entre os ilíacos, formando a sínfise pubiana, porque é a região do pubis de um e de outro que se une. E atrás se articula com o osso sacro, que é uma região da coluna, tá? E aí a uretra, então a bexiga é um reservatório, é um órgão ímpar. O bacinete são dois, os ureteres são dois, a bexiga única e a uretra é única. Então, a uretra é o canal que sai da bexiga e elimina a urina, que se comunica então com o exterior. A uretra feminina só faz parte do sistema urinário e é pequenininha, em torno de uns 4 centímetros só. Vai da bexiga até o vestíbulo vaginal, onde a gente encontra a vagina, né? O espaço da vagina entre o clítoris e a vagina. A mulher tem, então, 2 orifícios, tá? Próximo, entre a vagina e o clítoris, nós encontramos a abertura da uretra, tá? Certo? O clítoris é um órgão pequenininho, tamanho de um grão de ervilha, mais ou menos, e é a parte sensível do genital feminino, tá? É a parte que tem sensibilidade. Ele é análogo ao pênis no homem, tá? Bom, a uretra feminina, o que interessa para nós é que ela só pertence ao sistema urinário e tem 4 centímetros. Isso que interessa agora. O restante a gente vai ver em reprodutor. A uretra masculina, ela é urogenital, pertence ao sistema urinário e ao sistema genital, o sistema reprodutor, tá? E mede em torno de 16 centímetros, tá? Ele começa na bexiga, tem muito detalhe, tá? Mas eu só vou falar. Ele começa na bexiga. Quando ele sai da bexiga, essa uretra recebe o nome de uretra membranosa. Depois, essa uretra passa pela próstata. Então, é a uretra prostática. Depois da próstata é que é a uretra peniana. Então, por isso tem 16 centímetros, porque é dividida em 3 regiões. Tudo bem? Então, é isso que nós iremos ver de sistema urinário. Eu acho que pelos desenhos dá para vocês estudarem, tanto aqui nesse desenho, o sistema, os órgãos, as vias urinárias, quanto aqui em cima as camadas dos rins, tá? E só guardar que o nosso rim é do tal do metanéfron, é um sistema mais evoluído que, independente de celoma, não está conectado a nenhum espaço no interior do nosso corpo. E aqui nós temos tudo isso aí é o néfron, tá vendo? O néfron é a unidade de filtração do rim. Unidade de filtração. Em que local do rim, do néfron, presta atenção, em que local do néfron o sangue é filtrado? No corpúsculo renal. O que é o corpúsculo renal? É essa estrutura formada de glomérulo renal e cápsula de Bowman ou cápsula renal. Tudo bem?
Então, beijo, até a próxima. Ei! Tá correndo sozinho. Depois você corta, né? Teve umas horas que eu fui e voltei. Eles veem isso, né? Ir e voltar, né? A gravação.